Tome. Obrigada. A sua saúde. Clássicos do design. A cabine telefônica. Houve época em que havia quase 70 mil dessas cabines telefônicas vermelhas por toda a Bretanha. Tinham o mesmo desenho familiar, estivesse fora de uma loja de aldeia ou na esquina de uma rua. São vistas agora como um marco do gosto britânico. Uma das peças mais bem-sucedidas de desenho industrial. Elas vêm de uma época em que o padrão elevado para os padrões públicos era norma. Para alguns, elas fazem lembrar uma sociedade mais organizada e estável, que, como a maioria das cabines, foi derrubada. Estes são os remanescentes da cabine Jubileu, conhecida como K6. Mas ainda existe vida nelas, especialmente na América ou no Japão, onde são usadas como gabinetes para coquetéis, aviários ou vendedoras automáticas. Algumas pessoas chegam a colocar telefones nelas. 80 libras para o senhor aí na frente. Estamos em 80. 80 libras. Senhor, 80 libras. Alguém dá 90? 90. Façam os lances, por favor. Por todo o país, as cabines Jubileu estão sendo destruídas. A produção dessas cabines terminou na década de 60. Desde 1985, a British Telecom, com a intenção de modernizar o sistema, rapidamente foi substituindo-as. Ela foi acusada de ser pior do que qualquer vândalo, por insistir nessa destruição sistemática. 130. Alguém dá 130? A K6 foi uma boa criação porque é mais do que uma coisa só utilitária. Foi composta por um arquiteto, é monumental, é lindamente proporcional, tem uma cobertura apropriada e foi criada com base arquitetônica e talvez por ser monumental, fica bem em qualquer lugar. Não é intrusiva e já fez parte do cenário da Bretanha. Ela virou um símbolo, o tipo de coisa que ao ser olhada lembra a Inglaterra. E é por isso que a British Telecom pode vendê-las com tanto lucro. Todos a querem por toda parte. Chegaram a mandar por navio para as Ilhas Falklands para que os soldados se sentissem em casa quando fossem telefonar. E ela tornou-se uma espécie de emblema. É isso, um emblema absoluto de uma identidade nacional da Inglaterra tradicional. Esse símbolo de identidade nacional foi agora substituído por estes. Desenhos que foram feitos originalmente na América e que foram adaptados para serem usados na Inglaterra. São as sucessoras de uma série de cabines públicas que começaram a aparecer em nossas ruas na virada do século. Essas antigas cabines telefônicas eram grosseiras, feitas de madeira. Eram chamadas de gabinetes do silêncio. Esses gabinetes não somente cortavam todo o ruído exterior, como também reduziam a quantidade de barulho feito pela pessoa que falava. Alguns desses gabinetes de silêncio eram grandes, como este de High Holborn, que parece um grande tambor de anúncio de Paris. Outros tinham um atendente que ficava sentado na cabine e que trocava de lugar com o cliente depois de receber o dinheiro e fazer a ligação com o telefonista. Não havia um desenho único para o que estava se tornando uma peça importante de mobiliário de rua. Esta foi a primeira cabine pública Folkestone, colocada em um matagal ao custo de 11 libras, 10 shillings, em um estilo rústico. Dois desenhos em particular vieram a seguir, o Birmingham e o Norwich, cada um deles recebendo seu nome da cidade onde foi feito. Mas parecia que nenhum deles conseguiria refletir sua glória. Mas somente em 1921, depois que a rede telefônica foi nacionalizada, apareceu uma cabine telefônica padronizada. O resultado foi simplesmente chamado de quiosque número 1, AK1, uma caixa de concreto pré-fabricada com barras de metal brilhante. Restam muito poucas, como esta em Bainbridge, na ilha de Wight. Muitos achavam que tinha um desenho muito feio. Possivelmente era essa a visão de muitos bairros londrinos que se recusavam a tê-las em suas ruas. Eu creio que a responsabilidade cívica em relação ao desenho estava possivelmente em seu auge na década de 20. Havia um movimento que começara antes da Primeira Guerra Mundial para melhorar as cidades. Livros como Arte Cívica foram publicados e surgia a sensação de que deveria existir um planejamento racional e que os objetos comuns deveriam ser bem projetados. E depois da Primeira Guerra Mundial, eu creio que isso foi conseguido com coisas como a cabine telefônica, produto de uma adequada competição, organizada pela Comissão Real de Belas Artes, e outras obras públicas, como as estações subterrâneas, com uma qualidade de criação feita por Charles Holden e comissionadas por Frank Pick. Foi um grande período e perdemos muita coisa desde então.
Para vencer as objeções ao K1 feitas pelos bairros londrinos conscientes de sua aparência, os Correios iniciaram um concurso para encontrar uma nova cabine. Apesar da sugestão de algumas soluções coloridas, os noticiários deixaram escapar a vitória de um projeto feito pelo próprio Departamento de Engenharia da GPO. O Diário dos Arquitetos queixou-se de que ninguém com o menor conhecimento de desenho podia sentir outra coisa além de indignação com o padrão que parecia satisfazer a mentalidade oficial. No entanto, felizmente, o Ministério do Trabalho concordou. Alegou que o desenho era lugar comum e recusou-se a ter aquela cabine nos parques reais. Então foi feito um novo concurso. O modelo proposto pela GPO no primeiro concurso agora enfrentava a criação da Sociedade Cívica de Birmingham. Sir John Burnett, um dos 3 arquitetos a participar, produziu uma cabine com uma cúpula em escamas, parecida com um abajur Art Nouveau. O desenho de Sir Robert Lorimer estava todo incrustado de emblemas nacionais, coroas, leões, rosas, cardos e flores de lis, e tinha um telhado de 2 andares. E esta, com as barras georgianas brilhantes e a cúpula reta, foi criada por um homem que distinguira-se anteriormente como arquiteto de igrejas, Giles Gilbert Scott. A escolha passara agora a ser entre os dois, e parecia que durante um período Lorimer fosse ganhar, devido ao custo detalhado que o tornava 6 libras mais barato do que o de Scott. Mas a Inglaterra deixou de ter essa cabine como sua cabine telefônica padrão. Mas a cabine de Scott, sem dúvida, foi o melhor projeto. Antes da decisão final ser tomada, foram feitos os protótipos de todos os 4 desenhos. 4 deles desapareceram há muito tempo, mas surpreendentemente o de Scott sobreviveu. Protegidos pelos arcos que levam a Burlington House em Piccadilly, esta é a primeira cabine de Scott feita de madeira, que continua resistente depois de quase 70 anos de uso. Tinha que ser o desenho de Scott, e 1924 foi sem dúvida o ano dele. Em maio, ele foi nomeado cavaleiro por George V, depois da consagração do coro recentemente reformado da Catedral de Liverpool. Scott foi apontado como arquiteto da catedral em 1902, com a idade de 22 anos, depois de vencer uma competição aberta. A Catedral de Liverpool foi a obra-prima de Scott. Ela foi terminada em 1978, depois da morte dele. É a maior catedral da Inglaterra. Uma catedral gótica, inteiramente construída no século XX. Por que seria seu arquiteto, um classicista, sem nenhuma experiência de desenho industrial e sem o menor treino, escolhido para desenhar a cabine telefônica? Um dos motivos era que ele cuidava de todas as suas funções, pequenas ou grandes, com o mesmo cuidado. Os desenhos de suas obras eram imaculados e detalhados. Ele tratava a cabine como se ela fosse uma peça de arquitetura. O resultado foi a cabine telefônica maior e mais elaborada que jamais foi produzida, a K2. Pesando 1,25 toneladas, a armação de ferro da K2 tem 3,72 metros de altura. Com sua cúpula, barras brilhantes em estilo georgiano, 54 folhas de vidro, formas e proporções elegantes, arrematadas com uma coroa real, perfurada para agir como uma rede de ventilação, era uma cabine com seu próprio estilo. Uma majestosa peça de mobiliário de rua. Scott havia sugerido que essa nova cabine fosse pintada de prateado, mas o correio pintou-a de vermelho e essa cor permaneceu. Se compararmos a K2 com a cabine do Jubileu, bastante posterior à K6, fica claro como a K2 era enorme. A 35 libras, essa cabine era muito dispendiosa para o uso popular. No entanto, Londres agora tem uma cabine que merece ser colocada nas ruas, um símbolo vigoroso de uma autoridade bondosa.
No desenho dessa cabine, temos uma compreensão elegante do equilíbrio da fenestragem. Com isso, falamos da proporção do vidro com as barras de metal, porque, de certa maneira, essas caixas, essas lindas peças de arquitetura das ruas, parecem nos deixar em uma janela e ficamos numa caixa cheia de janelas. E isso dá ao cenário das ruas uma qualidade romântica. E as pessoas se dirigem para os produtos que têm um elemento de romantismo. A cabine de Scott pertence agora ao grupo seleto de desenhos que se tornaram símbolos da Bretanha. Mas Scott não deixou qualquer registro que mostrasse como chegou a esse desenho. Mas existem algumas pistas ligadas ao trabalho do famoso arquiteto do início do século XIX, Sir John Soane. Após a Primeira Guerra Mundial, Scott estava entre aqueles que lideraram uma retrospectiva da obra de Soane. No pátio da igreja de St. Giles, em St. Pancras, ao norte de Londres, fica a tumba que Soane desenhou para sua esposa, na qual ele também foi depois enterrado. Uma parte do vocabulário arquitetônico de Soane, que ele repetia muitas vezes, era uma cúpula. Uma cúpula que possui uma grande semelhança com a cúpula da cabine de Scott. A Galeria de Arte em Dulwich, no sul de Londres, desenhada por Soane em 1811, tem mais um acréscimo. Um mausoléu que guarda os corpos dos benfeitores da galeria. É fracamente iluminado por uma lanterna. Do lado de fora, ignorando as urnas, tudo parece ser, emergindo da construção, uma réplica em pedra da parte do alto da cabine de Scott, que chega a ter um painel onde foi posta a palavra telefone. E temos mais uma fonte. No topo da casa de Sir John, agora o Museu Soane, em Enfields, em Lincoln, existe uma galeria de esculturas repleta de modelos arquitetônicos que inclui várias obras do próprio Soane. Scott deve ter percorrido essa galeria e descoberto um modelo de um túmulo desenhado em 1806 para Samuel Bosanquet, governador do Banco da Inglaterra, para quem Soane trabalhou. Aqui, a parte central parece ser uma réplica da cabine telefônica britânica. Temos um produto profundamente arraigado em nossa cultura e, mesmo assim, existe muito pouco conhecimento sobre ele. Existem poucas evidências do processo de pensamento que levou à sua construção em seu todo e do seu processo. Mas a sua psicologia, eu creio, está ligada a ser substancial. Eles precisavam ter uma sensação de estatura. A aparência que elas davam a uma rua naquela época era uma declaração da maturidade da sociedade, do valor da comunicação. Quando algo que vai realmente mudar a face da sociedade surge, gostamos de reproduzi-la em um desenho que faz com que ela se pareça como se estivesse da maneira antiga. E quando olhamos para a cabine de Scott, com sua cobertura delicadamente destruída e seu plinto, parece que estamos domesticando e civilizando alguma coisa que virou o mundo de pernas para o ar. A década de 30 assistiu uma rápida expansão da rede telefônica. O que tinha sido um brinquedo para os ricos eduardinos tornara-se um instrumento de comércio e do homem comum. Apesar do sucesso do sistema, os Correios ainda não têm uma cabine pública completamente satisfatória. Pediram um novo desenho a Scott. Ele produziu a K3, feita em concreto por economia. Era uma versão modificada da K2. O desenho era satisfatório, mas a qualidade do concreto não era. E ela desmoronou. Apesar disso, houve época em que existiam 12 mil cabines K3 por toda a Inglaterra. Vamos. Hoje só restam umas poucas. Uma delas ficou perdida em um canto em desuso, no Zoológico de Londres. E apareceu outra cabine, a K4. Uma combinação ambiciosa da cabine telefônica, de uma máquina de vender selos e caixa postal. Esta sobrevivente fica em Warrington, em Lancashire, mas a máquina de selos fazia barulho, atrapalhando os telefonemas, e os selos ficavam colados quando o tempo era úmido. Só foram produzidas 50. Em maio de 1935, o rei George V, a rainha mãe e a nação comemoraram o jubileu de prata do rei.
Houve celebrações por toda parte. O correio, para não ser esquecido, anunciou que estenderia bastante seu serviço de telefones públicos. Seria colocado um telefone em cada aldeia e cidade onde já existisse um correio. Para acolhê-los, foi encomendada uma nova cabine, novamente para Sir Giles Gilbert Scott. O resultado foi o K6, ou cabine do jubileu, como seria chamada. A nova cabine era finalmente a coisa desejada. Era funcional, elegante e com suas formas e decoração simplificadas, baratas para a produção em massa. Os traços fundamentais da K2 permaneciam, inclusive a cúpula Sonian. A mudança mais aparente foi na fenestração. As armações georgianas cederam lugar para o moderno contemporâneo. A K6 ainda era grande, pesando 1.300 quilos e tendo mais de 2,60 metros de altura. A coroa agora era emboçada, não vazada, com uma ventilação estreita sob a placa. Houve novas mudanças internas também, não desenhadas por Scott, mas pela GPO. Baquelite e cromo, um espelho em bisel, botões redesenhados A e B e até um cabide para guarda-chuva. Os Correios podiam afirmar que a nova cabine deixava pouco a desejar. Esta viria a ser a primeira cabine telefônica realmente padrão para a cidade e o campo. Estes filmes caseiros dão uma impressão muito diferente de Sir Giles Scott, que com sua capacidade profissional era sério e recolhido, um homem apaixonadamente devotado à arquitetura. Em meados da década de 30 já tinha recebido todas as honras. Nessa época, uma grande série de construções já possuíam o seu crédito, inclusive o detalhamento externo da nova estação Battersea Power. A ponte de Waterloo também foi projetada por ele. Ele tentou combinar o melhor do trabalho tradicional com as novas exigências tecnológicas da sua época e das vindouras, para alcançar o modernismo progressivo que se fazia sentir. Mas os modernistas odiavam a cabine de Scott, que era atacada por dois lados. O pessoal do desenho moderno, os arquitetos modernos, olhavam para aquilo e achavam estranho. Achavam que era um atraso, que pertencia ao passado, que o estilo clássico era inadequado a uma amenidade moderna. Mas a segunda reação, que era outra vez altamente crítica, vinha dos ramos do Conselho de Preservação da Inglaterra Rural e das organizações do estilo. As pessoas reclamavam que a cabine telefônica ficava na rua e não era desenhada para combinar com as pedras cinzas, etc. E houve uma batalha violenta. Os Correios defenderam sua cor, mas o argumento principal que fizeram era que se passássemos a camuflar todas as amenidades modernas, terminaríamos disfarçando os carros. Não existe nada que apareça no campo que não seja meio falso. Foi feita uma substituição gradativa das cabines Scott em 1968, quando apareceram as K8, criadas principalmente para as novas cidades e para resistir ao vandalismo. Agora, elas também estão todas arranhadas. O desenhista das K8 foi Bruce Martin. Recebemos um sumário muito bom dos Correios. Pensamos, bom, vamos ver como a cabine de Gilbert Scott reage a este sumário. Afinal, não podemos, diante disto, ver nada de errado com a cabine de Gilbert Scott. Na verdade, começamos a pensar porque pediram pra gente desenhar uma nova cabine. E quando comparamos a cabine de Gilbert Scott com o resumo, descobrimos que ele só falhou em 2 pontos. Um é que era muito difícil de limpar. E isso principalmente por causa das 54 pequenas peças de vidro. E as armações eram muito difíceis de limpar, o que é uma consequência do desenho clássico. E ele também falhou no fato de que não era muito ventilada. Ele não tinha pensado na ventilação. Nós pensamos, esse foi o problema. Não existe um equivalente moderno da cabine Jubileu. A padronização foi substituída pela diversificação. Para a BT e agora a Mercury, a ênfase era dada mais à imagem do que ao desenho. Mas ainda existem considerações sobre o desenho. A ausência de portas significa ausência de cheiros, mesmo que fique mais difícil escutar. Os acabamentos não necessitam de pintura e são fáceis de limpar. A cabine aberta tem a intenção de tornar as pessoas vulneráveis, a deter o vandalismo. E os deficientes também podem usá-la.
Existem outras que estão nas áreas onde vivem os mais pobres. Então agora o interior, os guetos, ou como forem chamados, que antigamente eram vandalizados. Não existe nada para ser chutado, nada para ser roubado, nada para ser quebrado. Tudo foi feito antes que fosse instalada. O que temos é uma armação de metal com uma espécie de telefone de ficha com armadura. E não se pode culpar as telecomunicações britânicas pelas mudanças na sociedade que produziram esse tipo de polarização. Mas não surpreende que a antiga cabine de telefone vermelha tornou-se uma espécie de emblema nostálgico de quando as pessoas viram esse